E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Olá pessoal, eu sou a Tamires do blog Historiar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina é um auto de Natal pernambucano. Mas o que é um auto? Um auto é uma composição teatral. E esse auto, Morte e Vida Severina, ele possui 18 atos. O que seriam esses atos? São, na verdade, 18 partes. A história é dividida em 18 partes, então a história é um auto e o auto tem 18 atos. Morte e Vida Severina tem data de 1954 e 1955, e Morte e Vida Severina é uma das obras mais significativas do João Cabral de Melo Neto. Na sequência, eu vou contar para vocês, vou fazer um resumo, digamos assim, do que acontece ao longo do auto, como se fosse um resumo mesmo. E toda a interpretação que eu vou fazer é uma interpretação minha. A gente pode interpretar de formas diferentes, mas essa foi a minha interpretação e eu espero que vocês gostem. Bom, Morte e Vida Severina nos apresenta o Severino Retirante. O Severino mora lá na Paraíba e ele quer sair de lá em busca de novas oportunidades, de uma vida melhor. Então ele sai da Paraíba e o objetivo dele é chegar no Recife. Ao longo do caminho que ele faz, ele encontra várias pessoas. Como eu falei para vocês, o livro é dividido em atos e cada ato é um encontro do Severino de alguma forma com alguma pessoa, ou é um momento em que ele para refletir sobre alguma coisa. Para guiar, para ser o GPS do Severino, existe o rio Capibaribe e o Severino se guia, planeja guiar o seu caminho a partir do rio, a partir do caminho do rio. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. No primeiro ato, então, o Severino se apresenta. Ele diz quem é e a que ele veio. O Severino conversa com o leitor. A escrita do João Cabral de Melo Neto nos apresenta isso. É uma conversa com o leitor. Encontra dois homens carregando um defunto numa rede, aos gritos de: ó, irmãos das almas, não fui eu que matei não. Então, nesse caminho, nessa viagem que o Severino está fazendo, ele encontra, pela primeira vez neste ato, a morte. Ele encontra a presença da morte. Ele encontra ali aqueles dois homens, os irmãos das almas, e eles estão carregando um defunto, uma pessoa morta que morreu por algum motivo. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama, ou se chamava? Severino começa a fazer uma série de perguntas a esses irmãos das almas, e uma dessas perguntas é como esse homem morreu. Quem é e como ele morreu? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. E o que guardava a emboscada, irmão das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas. Mais garantida de bala, mais longe vara. E aí ele descobre que o motivo daquele homem ter morrido é porque ele tinha um pouco de terra e que ele cultivava naquele lugar tão ruim, aquele lugar seco, em meio à seca. Então ele continua fazendo uma série de perguntas àqueles homens, para onde é que eles vão levar ele, e no fim ele acaba ajudando os irmãos das almas a carregar o defunto para o lugar em que eles estão levando. O retirante tem medo de se extraviar porque seu guia, o rio Capibaribe, cortou com o verão. Nesse ato, o Severino percebe que o rio Capibaribe secou, então ele pensa, como é que eu vou me guiar agora se o meu guia seria o rio Capibaribe? Pensei que seguindo o rio, eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia. Mas como seguiu agora, que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir sua sina, e no verão também corta, com pernas que não caminham.
Então ele estava perdido, não sabe para onde ele vai, não sabe que caminho seguir, existem várias opções. Só que ele escuta uma cantoria, ele escuta algumas pessoas cantando e ele decide seguir aquela cantoria. Na casa que o retirante chega, estão cantando excelências para um defunto, enquanto um homem, do lado de fora, vai parodiando as palavras dos cantadores. Como o próprio título do ato sugere, o Severino encontrou pela segunda vez agora, mais uma vez, a presença da morte no caminho que ele vem fazendo. Cansado da viagem, o retirante pensa em interrompê-la por uns instantes e procurar trabalho ali onde se encontra. Desde que estou retirado, só a morte vejo ativa, só a morte me deparei, e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado. Quem pensava em encontrar vida, e o pouco que não foi morte, foi de vida Severina. Nesse ato, Severino se sente cansado, então ele decide descansar um pouco. Depois de algumas reflexões, ele decide de seguir o caminho dele e procurar por algum trabalho, algo que ele possa fazer. E é aí que ele encontra uma mulher na janela e se dirige até ela. Dirige-se à mulher na janela, que depois descobre tratar-se de quem se saberá. Severino inicia então um diálogo com essa mulher que ele encontrou na janela. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? E aí ele conversa com ela sobre o que ele fazia, de onde ele veio, pergunta se ela sabe de algum trabalho que ele possa fazer. Ele fala que ele é um bom lavrador, que ele sabe cuidar bem do gado, ele também sabe cozinhar, só que ali naquele lugar que ele tá, ele não ia encontrar nada para fazer com relação a isso. Então a mulher da janela joga real pro Severino. Essa vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabes benditos rezar? Sabe cantar excelências? Defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas? Sabe mortos enterrar? Pois se o compadre soubesse rezar, ou mesmo cantar, trabalhávamos a meias, que a freguesia bem dá. A morte, mais uma vez, perseguindo Severino. Aquela mulher na janela mantinha a vida dela, se sustentava com a morte, fazendo aquelas rezas, aquelas orações. O retirante chega à zona da mata, que o faz pensar, outra vez, em interromper a viagem. Nesse momento, Severino para, faz as reflexões dele e mais adiante ele avista o quê? Um cemitério. De certo, a gente daqui jamais envelhece aos 30, nem sabe da morte em vida, vida em morte, Severina. E aquele cemitério ali, branco na verde colina, de certo pouco funciona, e poucas covas aninha. Assiste ao enterro de um trabalhador de eito e ouve o que dizem do morto os amigos que o levaram ao cemitério. É a morte no caminho do Severino novamente. Despido vieste no caixão, despido também se enterra o grão. De tanto te despiu a privação, que escapou de teu peito a viração. Tanta coisa despiste em vida, que fugiu de teu peito a brisa. E agora, se abre o chão e te abriga, lençol que não tiveste em vida. Se abre o chão e te fecha, dando-te agora cama e coberta. Se abre o chão e te envolve, como mulher com quem se dorme. O retirante resolve apressar os passos para chegar logo ao Recife. Sim, o melhor é apressar o fim desta ladainha, fim do rosário de nomes que a linha do rio enfia. É chegar logo ao Recife, derradeira Ave Maria, do rosário derradeira, invocação da ladainha. Recife, onde o rio some e esta minha viagem se fina. Chegando ao Recife, o retirante senta-se para descansar, ao pé de um muro alto e caiado e ouve, sem ser notado, a conversa de dois coveiros. Finalmente, depois desse caminho que o Severino fez, onde ele só encontrou a morte, ele chegou ao Recife. Só que a primeira coisa que ele encontra quando ele chega no destino dele é o quê? Dois coveiros conversando, o que nos remete, mais uma vez, à morte. Severino fica lá ouvindo a conversa dos coveiros, que se baseia em
algumas reclamações, algumas exposições sobre as condições em que eles trabalham. Aí o Severino desanimou. Ele chegou lá no destino dele e até mesmo aonde ele queria chegar, ele encontrou a morte. E é nesse ponto, que ele pensa no suicídio. O retirante aproxima-se de um dos cais do Capibaribe. E chegando, aprendo que, nessa viagem que eu fazia, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Só que devo ter chegado adiantado de uns dias. O enterro espera na porta. O morto ainda está com vida. A solução é apressar. A morte é que se decida. E pedir a este rio, que vem também lá de cima, que me faça aquele enterro que o coveiro descrevia. Aproxima-se do retirante o morador de um dos mucambos que existem entre o cais e a água do rio. Nesse momento, o Severino encontra mais uma pessoa. Dessa vez é o seu José, mestre Carpina. O Severino inicia uma conversa com ele, como ele fez com algumas outras pessoas ao longo do caminho dele, e no final ele faz o questionamento para o seu José, mestre Carpina. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Ou seja, Severino estava disposto, como já falei, ao suicídio. Uma mulher, da porta de onde saiu o homem, anuncia-lhe o que se verá. Então, nesse ato, o que se anuncia é o nascimento de uma criança. A mulher vem e dá a notícia de que uma criança nasceu, e essa criança é filha do seu José, mestre Carpina. E aí a gente se depara com uma novidade no caminho do Severino. Pela primeira vez, ele encontra a vida. Aparecem e se aproximam da casa do homem vizinhos, amigos, duas ciganas, etc. E este rio de água cega, ou baça de comer terra, que jamais espelha o céu, hoje enfeitou-se de estrelas. Começam a chegar pessoas trazendo presentes para o recém-nascido. Minha pobreza tal é, que pouco tenho que dar. Dou da pitu que o pintor Monteiro fabricava em Gravatá. Falam as duas ciganas que haviam aparecido com os vizinhos. Cedo aprenderá a caçar. Primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo que cheira a comida. Depois aprenderá com outras espécies de bichos, com os porcos, os monturos, com os cachorros no lixo. Falam os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes, etc. De sua formosura, deixai-me que diga, é uma criança pálida, é uma criança franzina, mas tem a marca de homem, marca de humana oficina. O Carpina falou com o retirante, que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Aí depois de toda essa festa, né, vamos colocar assim, porque uma criança nasceu em meio a tanta morte, o seu José, mestre Carpina, vai lá, se aproxima do Severino, né, que ficou ali de fora, observando tudo, e conversa novamente com ele. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. O filho dele, pela primeira vez, depois de muito tempo, vem representando a vida. E aí quando o Severino tá quase aderindo à morte, tá quase aderindo ao suicídio, acontece isso. Ele se depara com a vida. E talvez essa, né, talvez o nascimento do filho do seu José Mestre Carpina seja a resposta para aquela pergunta que o Severino fez a seu José Mestre Carpina, se não valeria a pena saltar fora da ponte da vida. É assim que o auto termina, com esse nascimento, com o nascimento dessa criança. Severino passa todo o caminho dele de retirante, encontrando a morte nas mais diversas situações. E quando ele resolve aderir à morte, por só encontrar a morte, ele se depara com a vida. Como vocês puderam perceber, o auto é todo em versos, né? É uma poesia, ele é bem longo, mas é sensacional.
A história é um negócio assim que faz a gente suspirar e quer chorar diante de tanta tristeza, mas mesmo assim, a tristeza é bonita, né? A forma com que João Cabral de Melo Neto colocou isso ficou bonito, assim, ficou um negócio que mexe com a gente de verdade. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho para que vocês pudessem ter um resuminho, né, do que acontece em Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Não deixem de forma nenhuma de ler a obra integralmente. É de extrema importância que se faça isso. E além de ser extremamente importante, é extremamente lindo. Então vocês, caso não leiam, estão perdendo a chance de se deparar com uma obra maravilhosa que vai te sugar de todas as formas possíveis e vai te fazer ficar. Um super beijo e até a próxima!